Fala, Royalson, beleza? Rapaz, estou com as suas planilhas aqui, tá? Então esse vídeo é só pra gente ir alinhando alguns pontos aí pra ver se o entendimento é esse e daí a gente já parte aí pro orçamento e pro desenvolvimento, tá joia? Então vamos lá, eu peguei primeiro aqui essa planilha aqui de requisição para emissão de nota fiscal, enfim, que são aquelas proformas de cavaco, né? Nesse caso aqui. Então, pelo que eu estou entendendo, você tem essa base onde você faz aqui as digitações, enfim, né? Gera aqui essa requisição. E depois você tem um controle aqui que você vai fazendo manualmente, né? Ou alguém faz manualmente isso aqui. Então, o primeiro ponto, a gente consegue dar uma melhorada nisso, tá? No seguinte sentido, a gente consegue dar uma automatizada em alguns locais aqui, né? Por exemplo, a gente pode criar um cadastro dos clientes, dos locais que fazem a questão do resíduo, né? Enfim, que coleta, não sei qual que é o termo que vocês usam, esse Lotus Soluções Ambientais. A gente cria um cadastro, não sei se é só ele, se tiver mais, né, vai valer a pena, com o nome, endereço, bairro, CEP, município, estado, todas as informações relacionadas a ele. Ou seja, você vai ter uma listinha aqui, a partir do momento que você seleciona ele, você não precisa digitar aqui, ele já puxa do cadastro, tá? Então a gente consegue automatizar isso aqui. Isso aqui também, ó, caso esse recurso é como se fosse o código, ou seja, é o código do cinza de cavaco vegetal, se sim, mesma coisa. A gente pode criar um cadastro onde você linka isso aqui e aí você não precisa digitar isso aqui. Colocou aqui o código, ele já puxa. Obviamente que a quantidade você tem que digitar, né? Porque faz parte da quantidade desse caso específico. O valor aqui também tudo automatizado, beleza, conforme tá. E aí, o que dá para fazer? A gente consegue criar uns botõezinhos aqui. Obviamente que isso aí já vai para uma construção de macro, tá? Mas é bem tranquilo. Onde você clica aqui num botão e ele já vai salvar essa informação, tá? Ou seja, qual que seria a ideia? Fez aqui um botão, clicou em salvar. Aí ele vem com a base, não seria essa estrutura, seria uma estrutura de banco de dados, tá? Porque daí fica fácil a gente criar relatório. Eu quero ver como foi o mês de janeiro, fevereiro. Você vai conseguir enxergar facilmente. Mas a ideia é o quê? Criar um botão aqui, salvar. Ele vem e salva. Pode salvar, inclusive, além dessas informações. Aqui você só tem 4 informações, só que aqui tem um monte de informação. A gente pode salvar várias dessas informações para criar justamente um banco de dados bem completo, tá? Para você nunca perder, né? Então você vai sempre salvando. Opa, dia tal, foi o pedido tipo 533, no dia X, essa é a natureza, enfim, dá para levar várias informações. Essa quantidade, esse valor, foi esse veículo, enfim, tudo que tiver aqui, a gente consegue salvar num banco de dados e depois tirar relatório. Eu quero ver como foi o mês de janeiro de 22, né? Vai estar no banco de dados. Eu quero só ver a data, peso, tal. A gente consegue extrair, tá? A gente pode criar também um botãozinho aqui de limpar. Eu fiz, salvei, né? Isso aqui na base de dados. Agora eu quero limpar isso aqui para criar um novo. Cria um botãozinho limpar, ele vai tirar algumas informações que, por exemplo, vai apagar isso aqui, vai apagar isso, deixar limpinho para você apenas digitar. Obviamente mantendo as fórmulas, né? Tudo automático. É uma ideia, tá? Então seria uma automatização legal de se fazer. Para em vez de você fazer isso aqui tudo manual, a gente dá uma reestruturada aqui e cria esses botões para ser tudo automático, beleza? Tanto essa quanto essa aqui, que é a mesma ideia, né? Pelo que eu vi. Então dá para fazer a mesma estrutura, tá? A questão do salvar, automatizar aqui a questão dos endereços, enfim, e criar também um banco de dados automático para cá. Só clicar no botão, ele já cai para cá e aqui você consegue fazer vários tipos de visões, tá? Então esse é um ponto que você me confirma que a gente coloca no orçamento também para desenvolver, tá joia? Não, você não querendo isso, aí a gente só faz aquela questão mesmo do painelzinho, né? Então, esse aqui eu estou fugindo do painel, tá? Ainda estou na base de melhoria das planilhas, beleza? A outra planilha é essa aqui, do controles químicos, né? A gente conversou então lá e você comentou que teria um estoque inicial e conforme você vai consumindo ele aqui, tem que ir baixando e também a entrada e a saída, né? Beleza, dá para criar aqui as colunas. A dúvida que eu fiquei agora olhando essa planilha é que aqui tem os setores. Isso não tem nada a ver, né? Ou seja, essa quantidade de 1.200 é uma baixa do estoque, enfim, do controle químico. Independente se foi para o ETE, para a caldeira, é isso, né? Então, saiu 1.200, 150, então é um controle realmente independente do setor ou do produto. Aí também é outro ponto, tá?
Porque ó, aqui tem um produto. Então 1.200 baixou desse produto, 150 baixou desse, tem que fazer o controle por produto ou é um controle geral? Então isso aqui muda totalmente, tá? Porque se for um controle simples, só de baixa geral de quantidade, dá para fazer sim uma coluna de um controle de estoque inicial, entrada, saída e o saldo atualizado, né? Esse saldo para você ir contemplando. Agora, se for produto por produto, aí é uma estrutura um pouco diferente. Aí a gente vai ter que criar colocar numa base todos os produtos, o estoque inicial de cada um, uma base de entrada e uma base de saída de cada um para você ter exatamente, pô, esse produto aqui, Safefoan, não sei se é assim que fala, ele tinha 5.000 unidades, saiu 53, entrou tanto. Aí você vai tendo um controle por produto. Me confirma também, tá? E outro ponto, né? Aqui tem várias situações, a gente só focou nessa parte aqui das requisições, então não mexeria nada nos outros detalhes, né? Banco de dados, gestão. Até para você entender, tá? Quando a gente passa o orçamento e desenvolve a planilha, é exatamente aquilo que foi combinado. Então, se eu foco aqui, você fala, gente, mas lá no banco de dados precisava fazer tal situação. Se tiver fora do que a gente combinou, vai ter que ser um novo orçamento, uma nova estrutura, tá? Então, por isso que eu preciso que você me confirme 100%, beleza? E o último aqui é essa planilha, tá? Essa aqui ela é um pouco mais delicada, por quê? Porque aqui eu percebo que tem várias guias. Então, até para o painelzinho, que se a gente for montar, a gente vai ter que cuidar, porque quando a gente cria os painéis, a gente normalmente esconde tudo isso aqui, né? Ou seja, são basicamente para estruturas fixas. Eu entendo que se tiver um poço canteiro X, você vai vir aqui, copiar, renomear e jogar aqui para o lado e criar uma nova base. É isso, né? Então você me confirma também. E aqui, eu acredito que funciona perfeitamente do jeito que tá, beleza? Tranquilo. E eu entendo que vocês fazem. Cada vez que termina um mês aqui, você copia esse bloco e joga aqui pro lado. Opa, agora vai ser o mês de janeiro de 25, fevereiro, e vai indo, né? Uma coisa legal de se fazer também, que dá para organizar, é o quê? Pelo que eu olhei aqui, ó, eu tô aqui no Poço Caldeira Maguari, né? Isso aqui tudo é a mesma estrutura, certo? Ó, é tudo igual, 31 dias, só aqui que muda a questão da capacidade. Ah, tá, porque daí o mês de janeiro é 31, esse é beleza, entendi. Mas é a mesma estrutura. Um ponto também que dá para fazer é fazer esses lançamentos aqui, né? Imagina assim, uma estrutura nascendo aqui, tá? Nessa estrutura, beleza? Isso aqui nascendo, quer dizer, sendo alimentado na sequência, tá? 31 do 1, eu não preciso criar um aqui do lado do outro mês, eu vou colocando aqui, 1 do 2, fechei, e vou fazendo isso aqui crescendo constantemente aqui, ó, criando um banco de dados também. Porque também depois fica fácil gerar um relatório. Ah, eu quero ver como foi o mês tal. Clicou lá, ele vai trazer, vai filtrar somente essa informação. É uma ideia, tá? Não querendo também, não tem problema. Aí a gente só vê para criar o painel, porque aqui eu acho que já está funcionando. Você havia comentado do valor aqui já puxar automaticamente, né? Mas ele já está puxando, né? Ó, aqui é simples. Na verdade, ó, é só linkar para o último posicionamento aqui. Então, ó, como que começou o mês de março? Com o que finalizou fevereiro, né? Agora imagine isso no banco de dados também, isso aqui seria natural, né? Como começou o primeiro dia? Vai estar aqui na sequência. Ah, enfim, são observações que daria para melhorar. Beleza? Então você me confirma esses detalhes. Aí, beleza, dá pra gente criar um painel, tá? Só que de novo, tem que ser algo mais fixo, a gente não pode ter muita movimentação para ficar legal. Eu crio um painel lá, onde vai estar escrito MTR, né? MTR Cavaco, por exemplo, ou MTR geral. Clicou nele, ele vai vir direto para essa base, tá? Aí vai ter um menuzinho aqui que você vai clicar e vai ir para controle químico. Vai vir para essa planilha aqui. Só que daí é aquilo que a gente conversou. O ideal é trazer tudo para uma base só. Todas essas planilhas que a gente está mostrando, essa e essa guia, vem tudo para uma só. Gerar um monte de guias aqui e o painel ser um painel visualizador de acesso, tá? Aquela questão de cadastro fica inviável para essas estruturas, tá? Tem uma base de cadastro e ela alimentar automaticamente. O ideal é realmente mexer aqui, tá? Estruturar aqui. Então você me confirma, tá, Roelson? Eu acredito que, assim, de forma mais realmente de modificação seria isso aqui, daria para mexer bem legal aqui, tá? A gente coloca no orçamento e confirmar essa estrutura, tá? Se você gostaria de manter exatamente como tá,
né? A única coisa que faria é fazer essa jogada de criar os botões para acessar. Mas de novo, tá? Tem que cuidar porque cada vez que você cria um botão, ele acaba tendo que linkar ele de novo. Porque você imagina, eu vou criar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botões, né? Esse aqui não sei o que é, se é algum controle paralelo. 10 botões de acesso para posto tal, 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 tal. Mas aí se tiver o 11, 12, 13, como que vai ser os botões? A gente já vai deixar preparado esses botões? Não vai? Então tem que entender toda essa lógica, tá? Como você gostaria de enxergar tudo isso. Beleza? Me confirma que daí a partir da sua confirmação dos detalhes eu te passo o orçamento e o prazo aí certinho pra gente ver se a gente começa o trabalho. Tá joia?